Boa, começando o primeiro módulo, Produção Executiva IR, a primeira aula que a gente vai ter é definição de persona. Eu gosto de deixar bem claro que no marketing, persona podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Podem ser tanto o público-alvo ideal, aquela pessoa que realmente vai consumir o seu produto, como o personagem que você está trabalhando. A gente vai trabalhar nesse curso persona da forma que é o personagem, o artista que você está trabalhando, ou você mesmo, aquilo que você vai vender para o mercado. Eu sei que podem chegar aqui comentários e falar, mas persona não é isso. Existem maneiras diferentes de interpretar persona, tanto como o público-alvo ideal, quanto aquela que a gente está trabalhando de dentro para fora, vamos dizer assim. Beleza? Então tudo que a gente falar persona aqui no curso vai ser o personagem que o artista vende, a pessoa que o artista se propõe ser nas redes sociais. Então isso que vai englobar a persona, tanto a comunidade que cria-se atrás do artista por conta dessa personalidade que é vendida. É muito importante para o artista que essa persona seja definida logo no começo da carreira dele. Eu não estou falando para engessar ele em algum tipo de personagem, em algo que não é mutável, mas é bom que ele comece a demonstrar traços característicos desde o começo para que não fique parecendo nada genérico, para que ele consiga alcançar uma base de fã que às vezes se identifica com aquele traço específico do artista. E não tente também inventar algo muito mirabolante, algo que fuja muito das características que o artista já tem. Tenta pensar o que é que ele mais se aflora, o que as pessoas mais gostam de ver, qual foi o post que mais atraiu curtida, que mais atraiu comentário, que forma que ele estava se mostrando daquela maneira. Dá para fazer isso mais vezes? Dá para continuar fazendo isso? É natural do artista fazer isso? Então insista nesse ponto, insista nessa veia, porque é uma coisa que você vai se diferenciar de outras pessoas e que é natural seu. É difícil você falar para um artista, você precisa ser muito falante, muito extrovertido, sendo que um cara é tímido, que o cara não se relaciona tão bem com outras pessoas que ele não conhece. É mais fácil fazer com que esse artista se venda de uma maneira um pouco mais introspectiva, um pouco menos extrovertido mesmo no mercado, vamos dizer assim. Então, tente entender quais são as principais características e o que difere esse artista de outras pessoas e que já exista no artista isso, e aflore essa coisa. Evite criar coisas que são realmente muito fora da caixa. Só finalizando agora a importância do artista realmente firmar e ter uma personalidade, é justamente isso, é criar conexão, criar sentimentos reais com as pessoas que estão do outro lado. E você ser muito genérico, muito abrangente, acaba não deixando características que às vezes são suas, muito transparentes, e as pessoas não veem e não é consumido. As pessoas enxergam na internet, onde quer que seja, aquilo que você mostra. O que você não mostra não vai ser visto. Se você mostrar muita coisa, pode ser que alguma coisa passe despercebido, e se você não mostrar nada, nada vai ser visto. Então é isso, identifica pontos cruciais, pontos chaves e invista neles. Nessa construção de persona, uma dica que eu dou é, escreva a história. Essa história pode ter tanto traços realmente reais do que existe na história daquele artista, quanto coisas imaginárias, coisas que convergem ali com o que ele deseja ser ou com quem ele deseja se tornar. Mas seja fiel a essa história, em todos os passos, tanto no planejamento do marketing, quanto no planejamento do lançamento, quanto no storytelling ali que vai ser escrito nas redes sociais, a gente vai falar disso mais pra frente, mas seja fiel à história que foi escrita. Por mais que você precise reescrever essa história, a gente falou disso no começo, não precisa engessar. Isso aqui não tá pegando legal, esse capítulo aqui não tá legal. Reescreve, não tem problema. Mas a partir do momento que você reescreveu, seja fiel ao que você escreveu. E assim você vai mudando até achar o personagem ideal e conseguir trabalhar ele da melhor maneira possível. Um exemplo que a gente trabalha aqui, eu principalmente trabalho muito próximo, é o Dalcin. O Dalcin é um cara que ele não é muito diferente daquilo que a gente vende nas redes sociais dele. Realmente, às vezes, coloca-se um pouco mais uma marra, um jeito um pouco mais bruto de fazer algumas coisas justamente para vender aquele personagem um pouco mais casca grossa, mas a gente simplesmente aflora coisas que já são deles. Ele já é um cara mais quietão, é um cara mais chucrão, gosta de dar risada, gosta de conversar, mas não são os pontos que afloram isso pro externo dele. Então a gente simplesmente pega as coisas que ele realmente já faz e faz isso ser a total verdade, meio que maquiando um pouco as outras coisas. Não tem problema você fazer isso. As pessoas não precisam realmente conhecer quem é o Pedro Henrique Plinta Cruz. Aqui eu me vendo como Pedro Plinta, entende? Essa é a diferença. Finalizando esse primeiro papo sobre persona, eu gostaria que vocês realmente fizessem o dever de casa do quê? Escreva essa história. É você é o artista independente, você é o produtor, você está trabalhando com alguém. Tenta escrever qual que é a história daquele personagem, quando ele começou, o que ele quer fazer da vida, o que ele faz no dia a dia dele. Imagina mesmo, leva a cabeça longe.
E aí depois você vai ler toda aquela história e você compara com o que você tem feito de trabalho, os seus lançamentos, as suas redes sociais, o jeito com que você se comunica com o seu público. Isso converge com a história que você acabou de escrever? Se não, alguma coisa tem que ser alterada. Se sim, você está no caminho certo. E se sim, há muito tempo e não tem engajamento nenhum, talvez o caminho esteja certo, mas você precisa mudar alguma coisa na história para conseguir fazer com que isso seja visto. Terminou essa aula, faz esse textinho, não precisa ser algo muito longo. Se você quiser, quanto mais informação você quiser colocar é bom, e depois faz esse comparativo com o que você tem feito no mercado, com o que você tem mostrado para o seu público. Se as coisas estiverem convergendo e dando certo, continua. Se não tiver, tenta alinhar isso e depois me fala se deu certo, beleza?